Agora sobre metodologias ágeis, mais focada em Scrum versus Kanban. Então, primeiro, para introdução, eu vou falar sobre a manufatura ágil. Com a transformação digital e a chegada da indústria 4.0, muitas indústrias perceberam que para obter lucro e gerar valor nas suas propostas de negócio, é preciso de uma mudança de mindset significativa. Então, a manufatura ágil, ela surgiu após os anos 90, com a proposta de trazer resultados mais rápidos e custos mais viáveis por meio do planejamento das operações da indústria. Então, o objetivo da manufatura ágil é evitar longos ciclos de desenvolvimento com elevadas perdas financeiras, migrando para um modelo de geração de valor percebido ao cliente. Acho que não está passando de tela, Nádia. Acho, tá? De slide, Não? no caso, desculpa. Está no modo... não está numa apresentação. Só um minuto, então. Ou só para mim também, pessoal. Não sei, de repente acho que é para todo mundo. Né? Não, tava travado. Ó, agora tá passando? Agora foi. Show. Agora foi? Perdão, eu estava nesse slide aqui, tá? Agora, então, agora que vocês entenderam a manufatura ágil, perdão, a manufatura ágil é um conceito da produção industrial para entender as metodologias ágeis. Perdão. Para entender essas metodologias ágeis, vocês precisam saber da história do desenvolvimento do software. Então, no desenvolvimento tradicional, como que funcionava para desenvolver um software? Eram especificados requisitos, se desenhava, ia para o desenvolvimento, fazia os testes, então chegava o produto para o cliente. O problema é que entre o desenho e a entrega se levava muito tempo, era até questão de anos. E aí algumas coisas elas perdiam o sentido, o cliente já não usava mais todas as funcionalidades. Então o custo era alto, tanto para quem pagava e para quem desenvolvia o software, e a assertividade era baixíssima. Então, percebendo esses problemas, em fevereiro de 2001, se reuniram 17 desenvolvedores que utilizavam abordagens e métodos diferentes, mas se compartilhavam dos mesmos fundamentos. Então, ao decorrer dessa reunião, eles decidiram escrever um documento que serviria como um grito de guerra aos novos processos de desenvolvimento de software. Esse documento ele foi nomeado Manifesto Ágil, com todas as crenças e os valores desses 17 criadores. E aí, quais são os valores do Manifesto Ágil? Primeiro, a gente tem indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Então, a gente tem que entender que o desenvolvimento de software é uma atividade humana e que a qualidade da interação entre as pessoas pode resolver problemas de comunicação, por exemplo. Então, processos e ferramentas são importantes, mas tem que ser simples e úteis. Segundo valor, é o software em funcionamento, mais que documentação abrangente. Então, o maior indicador de que a sua equipe realmente construiu alguma coisa é o software funcionando. Então, no desenvolvimento tradicional, tinha os requisitos detalhados, era uma documentação muito extensa. E agora, né, depois do Manifesto Ágil, essa documentação é muito menor, ela é simples, mais rápida, porque o que os clientes querem é ver o resultado ali, é ver funcionando na tela. O terceiro valor é colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos. Então, atuar junto com o cliente, tomada de decisão em conjunto, trabalho em equipe, todos em busca de um só objetivo. E aí, quarto e último valor é responder a mudanças, mais que seguir um plano. Então, desenvolver softwares é um ambiente com muita incerteza, vão ocorrer mudanças, e aí o que deve ser feito é aprender com as informações e os feedbacks, e adaptar o plano a todo momento. Então, agora que vocês já entenderam toda a base do ágil, aqui a gente tem algumas ferramentas que podem ser utilizadas na metodologia ágil.
Nós temos o Scrum e o Kanban, que eu vou abordar hoje, e como exemplo a gente tem o Squad e o Lean. Então, o que se deve considerar para colocar em prática a metodologia ágil? Tem 3 perguntas básicas. Primeiro, qual que é o escopo? Se ele vai ser mais ou menos flexível. Aqui eu coloquei como exemplo time de suporte. O time de suporte, ele precisa de um escopo mais flexível, porque ele não consegue prever as demandas que vão aparecendo para ele. Só que o time de produção de conteúdo, por exemplo, já é o contrário, é um escopo menos flexível, porque é mais rígido, tem que ter um planejamento. E aí a segunda questão é quais são os ritos. E aí aqui eu coloquei como exemplo no Scrum o Daily Meeting, que é uma reunião diária com perguntas de o que foi feito, o que vai ser feito daqui para frente. E a gente vê que a gente faz isso na nossa matinal, né? A gente tem todos os dias na nossa matinal e a gente tem sempre perguntas do que foi feito e do que vai ser feito daqui para frente também. E aí a terceira pergunta é qual ferramenta que vai ser utilizada? E aqui eu coloquei, por exemplo, o Trello, que a gente usa atualmente na BMC. Então, as indústrias, as empresas que adotam essa metodologia ágil, tem a vantagem de potencialização da capacidade de entregar resultados, independente do ramo de atividade que a empresa tem em atuação. Então, Kanban e Scrum é uma discussão sobre estratégias diferentes para implementar o desenvolvimento ágil. O Kanban, ele é fluido e contínuo, enquanto o Scrum, ele define períodos, ciclos de trabalho para se entregar algo. E aí é importante falar que o Kanban e o Scrum, eles não são rivais. Muito pelo contrário, eles podem ser utilizados juntos. E aqui eu separei 5 principais diferenças para vocês conseguirem entender melhor sobre Scrum e Kanban. Então, primeiro, a gente tem frequência. No Scrum, a gente tem sprints regulares com duração fixa. Então, vai ter sprints, ciclos de trabalho, e é um período que vai definir esse sprint. Então, por exemplo, um sprint tem 3 semanas. E aí, como que é? O PO, junto com o time de desenvolvimento, define o que é prioridade, coloca no planejamento, faz as estimativas e se comprometem a entregar naquele período. Nesse caso, o Scrum é uma boa opção para os times que vão lançar um produto e aí eles querem quebrar em pequenas entregas até chegar ao produto completo. Então, o cliente ele vai recebendo ali e vai dando feedback. E no Kanban, a frequência já é fluxo contínuo, não precisa de uma cerimônia para definir o que vai ser feito. As pessoas têm liberdade de pegar para fazer e ir entregando. Segunda diferença, dinâmica. Então, no Scrum, é ao final de cada sprint. Espera o sprint fechar para, então, entregar o produto para o cliente. No Kanban, já é o contrário. Você já pode ir entregando sem a necessidade de fechar oficialmente para poder entregar. Agora, funções, né, papéis, funções. No Scrum, a gente tem muito definido o que é o proprietário, o que é o Scrum Master, o que é a equipe de desenvolvimento. E já no Kanban, não tem funções necessárias, não tem essa necessidade de papéis. E aí a gente consegue ver bem a diferença de que o Kanban, ele é indicado realmente para times que não são de desenvolvimento de software. Agora, métricas, no Scrum, é velocidade para trazer previsibilidade para as suas entregas. Então, a velocidade dentro do Scrum é o quanto você consegue entregar dentro de um sprint. Normalmente é definido em horas. E aí, no Kanban, a gente já tem o tempo de espera, que é o lead time, o tempo de ciclo, que é o cyclotime, e o wipe. No lead time, é do começo até a entrega de valor. Quanto tempo que durou?
O Kanban, ele foca em evitar desperdício para que você encurte esse lead time o máximo possível. E aí o ciclotime é o quanto tempo as coisas ficam em determinada coluna no processo. E o WIPE, que é Work in Progress, que é o trabalho em progresso, é quanto de trabalho você pode ter em uma determinada coluna. E aí são filosofias de mudanças. Então, no Scrum, as equipes não devem fazer mudanças durante o sprint. É mais focado no que vai ser feito, proteger aquele sprint para não ter nenhuma alteração de escopo, não ter nenhuma mudança. E no Scrum, no Kanban já é diferente, é possível fazer mudanças a qualquer momento. Então, o Scrum, na prática, começa com um Product Backlog, que são as tarefas, os responsáveis por essas tarefas, os métodos definidos. Aí depois a gente tem o Sprint Backlog, que é o tempo de projeto definidos. Ambos os backlogs são em formato de lista. E aí, em seguida, começa a etapa de realização do sprint, quando cada membro desempenha suas funções. Aí a gente tem o Daily Scrum, que são as reuniões diárias para acompanhamento do status do projeto. E no final a gente tem a entrega do produto. No Kanban, na prática, é o nosso Trello, com o To-Do, o Doing e o Done. Bom, a metodologia ágil é uma tendência e toda indústria, toda empresa precisa se tornar uma organização ágil. Ainda mais considerando o nosso cenário, né, atual após pandemia. Então, eu trouxe uma notícia aqui de 11 de novembro de 2021. É uma pesquisa da consultoria McKinsey, que é uma empresa americana. Ela é muito reconhecida no mercado de consultoria empresarial. E aí, essa pesquisa apontou que empresas que utilizam metodologias ágeis tendem a apresentar custos mais baixos, maior crescimento de receita e uma força de trabalho mais engajada no longo prazo. E aí, dentre 2.500 respondentes dessa pesquisa, mais de 80% afirmou que o desempenho geral aumentou moderadamente, né, significativamente, desde que suas organizações passaram a adotar o ágil. Então, as metodologias ágeis, além de englobarem as ferramentas que já existem para melhorar o processo produtivo, por exemplo, o Kanban e Scrum, também engloba qualquer outra ação que você adote para otimizar esse processo. Então, por exemplo, a BMC, ela adotou e vai continuar com o home office, porque viu os benefícios que ele traz. Benefícios como agilidade na troca de informações, no ganho de tempo, porque o funcionário ele não tem que se deslocar até o local de trabalho para começar suas atividades. Então, concluindo, as metodologias ágeis, elas são realmente essenciais e é essencial se você quer ter uma empresa de sucesso. Então, é isso.